Bom, bora mergulhar direto nessa análise visual, pisando imediatamente nas antigas e ensanguentadas planícies de Kurukshetra para testemunhar uma guerra de proporções simplesmente mitológicas. O famoso Bhishma Parva, que é o formidável sexto livro do gigantesco épico indiano Mahabharata, joga a gente bem no centro de um conflito onde questões de honra, profecias e, sendo bem realista, a ordem do cosmos inteiro colidem de um jeito brutal. A nossa ideia aqui hoje é desvendar essa estrutura fantástica passo a passo. E olha que fascinante, as fontes antigas definitivamente não nos poupam. A narrativa simplesmente nos lança, sem nenhum aviso prévio, no meio de um clímax devastador, que teoricamente só deveria acontecer na metade dos gelados. A notícia cai como uma bomba na voz do narrador Sanjaya, declarando que o formidável guerreiro ancestral Bhishma foi morto. E claro, isso levanta de cara a grande questão que vai guiar nossa análise. Como é que alguém invencível, um verdadeiro leão no campo de batalha, poderia ter caído? Parte 1. A queda do grande avô. A famosa lenda de Bhishma. Para se ter uma dimensão da coisa, o Bhishma não era só um bom soldado. Ele era um tanque de guerra humano. O registro detalha que, com uma eficiência aterrorizante, ele sozinho aniquilou 10.000 guerreiros inimigos por dia durante 10 noites seguidas. Ele era literalmente o escudo supremo do imenso exército dos Kauravas. Apenas uma estratégia militar super complexa que o impediu de revidar foi capaz de pará-lo, fazendo com que ele desabasse em um leito formado por milhares de flechas cravadas no próprio corpo. Isso mudou completamente o eixo da guerra. O que nos leva direto para a parte 2, regras da Guerra Antiga e os códigos de batalha. E aqui a gente vê uma dicotomia simplesmente insana. Estamos falando de exércitos de proporções apocalípticas, mas que eram governados por regras extremamente civilizadas, baseadas puramente na honra cavaleiresca. Essa honra exigia uma espécie de simetria matemática. Quem estivesse a pé lutava contra quem estivesse a pé e um elefante só enfrentava outro elefante. Além disso, não combatentes eram totalmente intocáveis e inimigos desarmados jamais poderiam ser feridos. É muito fascinante observar esse esforço humano para manter a decência e a ordem bem no meio do planejamento de um massacre colossal. Mas aí entramos na parte 3, presságios de ruína e os sinais sombrios. A carga de terror surreal documentada é absurda e cria um contraste chocante com aquelas regras educadas de guerra que a gente acabou de ver. As fontes descrevem imagens celestiais tremendo e suando do nada, animais carnívoros circulando pelos ares e verdadeiras monstruosidades nascendo, quebrando todas as leis da biologia. Era literalmente a própria Terra vomitando sinais sombrios de que o tecido da realidade estava prestes a rasgar. E se a biologia já estava enlouquecendo, a astronomia não ficou atrás, trazendo esse número fatal, 13. Os registros mostram anomalias extremas que culminaram em eclipses totais do Sol e da Lua exatamente no 13º dia da mesma quinzena lunar. Isso é considerado uma impossibilidade astronômica absoluta. Eclipses em dias fora do padrão geravam um pavor real e palpável, anunciando não apenas má sorte, mas uma perda monumental de vidas que estava prestes a banhar os campos de batalha. Mas espera um pouco. Como é possível ter o relato exato e minucioso de uma guerra desse tamanho? A resposta está nesse conceito-chave, a visão celestial. Esse superpoder alucinante, concedido pelo sábio Vyasa, é a única razão pela qual o narrador oficial Sanjaya consegue relatar táticas de dezenas de milhares de guerreiros ao mesmo tempo. Ele captava até mesmo as emoções e intenções telepáticas dos generais. É como ter um drone cósmico repassando tudo em tempo real para um rei cego que estava a milhas e milhas de distância do banho de sangue. Avançando para a parte 4, dimensões cósmicas, indo bem além do plano humano. 84.000 é um número de cair o queixo que nos dá a escala imensurável da cosmologia indiana. Essa é a altura, em Yojanas, do resplandecente Monte Meru, o pilar central dos deuses. Para quem acompanha essas histórias, isso é um lembrete perfeito de que a escala é feita de propósito para nos fazer sentir minúsculos. Diante dessas dimensões estratosféricas e divinas, as preocupações e as guerras terrenas parecem até uma piada de tão triviais, né? E observando essa linha do tempo, a gente entende o momento exato em que a calamidade global se desenrola. Vendo como o tempo de vida humano vai despencando através dessas 4 eras primordiais, conhecidas como yugas, dá para sacar a degradação cósmica rolando. Saímos da perfeição total para entrar no sombrio ciclo de Kali Yuga. Basicamente, a guerra era o sintoma de uma humanidade e de um tempo cuja glória divina estava escorrendo pelo ralo rumo ao abismo.
É simplesmente espetacular ver como o material mistura esses planos terrenos e celestiais o tempo todo. O narrador passa de uma forma super fluida de descrições bem específicas de tribos brigando por fronteiras de terra para paisagens cósmicas bizarras, tipo continentes com formato de lebre, cercados por oceanos de vinho e deuses imortais passeando pelo céu. E longe de ser só um folclore extravagante, essa justaposição serve para elevar absurdamente a importância do nosso próprio mundo e das nações que sangraram nele por pura cobiça. Parte 5. Organizando exércitos e arranjando essas forças colossais no campo. Os números não mentem, e a frieza deles mostra uma realidade dura. Fica claríssimo que o exército governante, os Kauravas, entrou em campo com uma superioridade massacrante, com 11 divisões formidáveis contra apenas 7 dos Pandavas. As motivações também eram água e vinho. De um lado, muito poder e ambição sem limites movendo as tropas maiores. Do outro, lutando em desvantagem total, um exército movido por um forte senso de justiça, querendo recuperar a herança que era deles por direito. Diante de um exército inimigo muito maior, a salvação só poderia vir da estratégia, ou melhor, de táticas quase milagrosas. O exército Pandava organizou suas divisões na famosa formação Vajra, uma barreira densa e impenetrável, que imitava o formato de um raio. Liderados pela força brutal e imparável de Bhimacena, eles viraram literalmente o raio afiado do deus Indra, prontos para fatiar as imensas divisões oponentes. E em total contraste com essa defesa ágil em forma de raio, olha só os oponentes maiores. A grandiosidade das formações dos Kauravas funcionava como uma quimera viva. Soldados, elefantes com armaduras e a cavalaria se juntavam, formando uma verdadeira monstruosidade orgânica pronta para caçar. Vamos imaginar a cena. Uma montanha colossal de músculos e metal, brilhando em ouro e gritando, só esperando a hora de destroçar o inimigo. É puro suco de cinema épico escrito em textos super antigos. Finalmente chegamos à parte 6, a batalha inevitável e o fim da paz. É bem nessa hora, à beira da insanidade sangrenta, que a coragem balança e as mentes são postas à prova. O líder Yudhishthira, vendo aquela monstruosidade do exército inimigo, treme na base. Mas aí o majestoso Arjuna manda muito bem. Nesses segundos cruciais, em vez de falar de tática de guerra, ele recita pura sabedoria ancestral. As palavras reforçam o coração ético da história. Resumindo, muitos soldados não garantem a vitória, porque o tecido da justiça sempre acaba pesando a balança a favor do lado certo nesse nosso universo imperfeito. Essa sequência de eventos constrói uma tensão que dá para cortar com uma faca. Existe uma mistura sensacional rolando nesses segundos finais. O lado espiritual, com guerreiros supremos ajoelhados pedindo proteção às divindades, e a realidade aterradora da carnificina prestes a começar, com búzios de guerra explodindo em som e uma poeira colossal cobrindo o céu de Kurukshetra, literalmente cegando o sol que tenta observar o caos absoluto. A riqueza sensorial desses documentos no exato momento em que a civilização se prepara para se autodestruir é um espetáculo literário. A imagem assustadora de 2 oceanos imensos debatendo-se e devorando um ao outro passa a ideia do barulho ensurdecedor das formações se chocando. É como se essas ondas humanas gigantes e brilhantes ficassem congeladas por 1/1000 de segundo na nossa mente, um instante eterno logo antes do golpe letal. E a grande dúvida que fica gravada é a seguinte: enquanto a poeira tapa a visão e as primeiras flechas começam a voar, manchando de sangue aquelas terras antigas, quem realmente vence? Será que o sucesso verdadeiro e a glória eterna vem de ser um império militar com mais força bruta? Ou existem forças místicas, invisíveis, ligadas puramente à justiça e ao Dharma, que puxam as cordas do universo? É uma reflexão instigante demais, não acha? E é com essa semente plantada que encerramos a nossa análise de hoje, deixando a mente explodir um pouquinho com a magnitude dessa história.